Que tipo de mudanças você acha que ocorreu no Brasil após o golpe de Estado que foi a proclamação da República? Como nós vimos, no início da República, o Brasil ainda era um país predominantemente rural. A maioria da população vivia e trabalhava no campo. Havia poucas indústrias e as cidades estavam começando a se desenvolver. O fim do trabalho escravo no Brasil resultou na mudança de perfil dos trabalhadores nas lavouras. Nesse período, uma grande quantidade de imigrantes veio da Europa e da Ásia. Experiências com trabalhadores imigrantes já aconteciam aqui, só que em menor escala, desde as décadas do século XIX, do início. Principalmente na região sudeste, onde predominava a questão das fazendas de café. Muitas dessas tentativas não deram certo, porque esperava que os próprios imigrantes pagassem as despesas da viagem e também as instalações nas fazendas e as colônias. A partir de 1887, o governo mudou de estratégia e passou a financiar o transporte e a instalação desses imigrantes nas grandes propriedades rurais. Entre os anos de 1887 e 1914, chegaram ao Brasil quase 3 milhões de estrangeiros. A maioria deles eram italianos, portugueses e espanhóis. Mas também vieram imigrantes de outras partes do mundo, como alemães e japoneses. Galera, é por isso que o Brasil é tão miscigenado. A maior parte desses imigrantes vinha trabalhar nas fazendas de café. Só que eles recebiam baixos salários, enfrentavam condições de vida difíceis e precárias, quase igual uma condição de vida de um escravo. Infelizes com essa situação, muitos imigrantes abandonavam as fazendas e iam para as cidades, onde eles passavam a trabalhar como artesãos, como operários de fábricas e até abrir os seus próprios negócios, mas jamais voltavam para as fazendas. As cidades brasileiras foram modernizadas a partir de um processo de reformas que alterou profundamente a paisagem urbana. Eles começaram a remodelar as capitais, parecendo com as capitais da Europa, sabe? O momento também propiciou uma diversificação no meio social, galera, proporcionando o surgimento de uma classe média sedenta de consumir novidades vindas da Europa, como carro, máquina de escrever, o cinema e muitas outras coisas que eram modernidade naquele período. Professora, e a população pobre? Onde que fica nessa história aqui? O povão, a maioria. Galera, a população pobre das cidades e do campo não foi contemplada nos planos de progresso do governo republicano. Sabiam disso? Nas cidades, as famílias com baixas condições foram expulsas para as periferias ou para os morros. Mais tarde, esse processo levou à formação de favelas e outras formas de habitação que ainda fazem parte da nossa paisagem das grandes cidades brasileiras, como São Paulo e Rio de Janeiro. Apesar de não ter conseguido garantir cidadania à maioria da população, o governo republicano se preocupava em passar uma imagem de ordem e de progresso e modernidade, seguindo o lema da nossa bandeira nacional, ordem e progresso. Mas será que houve ordem e progresso para a maioria da população, que era a população pobre? Brasil! Outra iniciativa que o governo fez foi tomar medidas para higienizar as cidades. Como assim, professora? No início desta república, os habitantes das grandes cidades sofriam com constantes doenças, como febre amarela, varíola, malária, essas doenças aí. Para prevenir essas epidemias, essas doenças, o governo promoveu a pesquisa de vacinas que combatesse essas doenças. Só que não para aí. Combater a doença, mas de que forma? De que maneira?
Então, em outubro de 1904, para combater a varíola no Rio de Janeiro, o governo determinou a vacinação obrigatória da população. Ela foi aplicada de maneira autoritária. Os funcionários invadiam a casa das pessoas e saíam vacinando o povo à força, sem que essas pessoas compreendessem para que serviria a vacina, sem nenhuma propaganda de conscientização. Vacinação à força não é certo, galera. Isso é autoritarismo. Isso não pode ocorrer numa sociedade democrática. Revoltados com essa atitude autoritária do poder público, as pessoas tomaram as ruas da cidade, protestaram durante várias semanas. Muitas pessoas foram presas, houve mortos e feridos. Esse acontecimento, galera, ficou conhecido como a revolta da vacina. O direito da vacina não pode ser autoritário, tem que ser algo de consciência, tem que conscientizar a população. Então, galera, é isso. Vocês gostaram dessa aula? Então deixa o like de vocês. E até a próxima aula. Tchau!